Nós estamos fracos ainda. Estaremos melhor quando a gente trouxer os nossos amigos e os nossos inimigos. Nós queremos que os nossos inimigos vão para o céu, sim ou não? Ou a gente quer que eles vá para o inferno? Certeza mesmo? Olha que a Bíblia diz que o amor sempre vence, amém? O que vence é sempre o amor. É o amor que vence, não é o ódio que vence, é o amor. Então, a gente precisa escolher o caminho certo, não é mesmo? Muito bem. Vamos compartilhar a palavra de Deus. O nosso culto é separado em 3 partes, não é assim? Primeira parte, nós adoramos. Diga comigo, a primeira parte, nós adoramos. Por quê? Porque o louvor, a adoração é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Amém? Os que confessam o nome do Senhor têm um novo cântico, têm um novo hino, têm adoração no seu coração. Vocês me ouvem bem aí atrás? Nossa primeira parte do culto, portanto, é reconhecer e adorar o Senhor. Nossa segunda parte do culto é sentar e ouvir os seus conselhos. Sim ou não? Porque a exposição da tua palavra traz luz para o meu caminho, e a exposição da tua palavra me torna mais sábio do que os meus inimigos. Amém? Ok, eu imagino que os inimigos que a Bíblia está falando não são inimigos do tipo seu vizinho, mas são inimigos espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, portanto o teu inimigo não é o teu vizinho. O teu inimigo não é o teu inimigo que quer te matar, na verdade o teu inimigo é espiritual. Amém? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados. Então a gente precisa saber contra quem está lutando para a gente usar a arma certa. E de repente, o pau não é a arma certa, a vassoura não é a arma certa. Ok? O grito não é a arma certa. O não levar desaforo para casa pode não ser a arma certa. Então, se nós estamos lutando contra um inimigo que é espiritual, eu preciso usar armas corretas. Estão comigo? Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus e buscar luz no Espírito Santo para entendê-la. Primeira parte do culto é adoração, segunda parte do culto é escutar e ouvir a palavra, e terceira parte do culto é qual? Dizimar e ofertar. Ok, vocês querem ir para casa agora? Já está na hora. Vocês estão alegres hoje ou tristes? Alguém morreu? Vocês viram alguma coisa estranha? Amém, Jesus. Está parecendo que ou não almoçaram, ou não merendaram, ou alguma coisa esquisita. Assistiram o Domingão do Faustão hoje? Não, foi o quê? Gugu Liberato. Também não. Gente, faz tempo que eu não assisto, então nem sei mais quais são os artistas que estão hoje na mídia, né? Rodrigo Faro, talvez, né? Muito bem. A terceira parte do nosso culto, queridos, é servir ao Senhor com as nossas riquezas, ok? No final do culto a gente vai falar com você sobre essa questão de oferta, bem rapidinho. Mas você entende? Eu quero que você perceba que a parte de servir ao Senhor com as riquezas é culto também, ok? Servir ao Senhor com seu dinheiro também é culto. Muito bem, abra sua Bíblia comigo. Eu quero falar com você hoje sobre a capacidade de responder positivamente ao chamado divino para ser salvo. Eu nunca vi um título tão grande, mas repita comigo. Diga, sobre a capacidade de responder positivamente ao chamado de Deus para ser salvo. Preste atenção. Deus tem um chamado para mim. E qual o chamado? O chamado para ser salvo. E nós vamos falar com vocês hoje sobre a capacidade de responder a esse chamado positivamente ou negativamente. Ok? Então, nós queremos entender um pouquinho sobre isso. Deus tem um chamado para a salvação. E qual é a resposta que eu dou para o chamado de Deus para a salvação? Ok? A Bíblia fala que todos são chamados, é assim? Muitos são chamados e poucos são escolhidos, não é assim? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não é estranho isso? Sim ou não, gente? Muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Por que isso acontece? Muitos são chamados e poucos são os que são escolhidos.
Será que Deus está envolvido nessa trama? Ou será que é meu coração que é duro e eu não quero dar uma resposta positiva a Deus para o seu chamado? A Bíblia fala sobre, aliás, Jesus fala sobre uma história de que um homem fez uma grande festa, fez um grande banquete e chamou os seus empregados para chamar as pessoas para o grande banquete, ok? Então vamos imaginar que você fez uma festa de aniversário, você quer homenagear um dos seus filhos, sei lá, e você fez um grande banquete, então você mandou chamar os amigos. E quando aquele homem mandou chamar os amigos, cada um começou a dar respostas negativas. O primeiro disse: eu não vou para essa festa porque eu acabei de casar, estou de lua de mel. E o senhor tem que entender, eu tenho muito trabalho a fazer. Vocês estão compreendendo aqui? Sim ou não? O Senhor preparou uma festa, chamou os servos e mandou convidar os convidados. E os cabras ganharam o mundo. Vamos logo ilustrar aqui a situação. Do que é que Deus está falando? Deus preparou uma grande festa no céu e chamou os pregadores, chamou a igreja dizendo: vai para o mundo, chamar o povo para vir para a festa. Aí quando os convidados chegam para convidar, ele diz: olha, eu não vou fazer não porque eu tenho que casar. O outro chega e diz assim: não, não vou agora não porque eu tenho que fazer faculdade. Eu não vou agora não porque eu estou estudando para concurso. Não vou agora não porque eu estou criando bacurinha, eu não tenho tempo. Cada um vai dando as suas respostas. E você sabe que a gente diz: é verdade, você tem razão, sim ou não? O cara chega para mim e diz: ó, estou estudando para concurso. Eu vou dizer o quê? Vai em frente, vaza. O outro diz: pastor, estou cuidando dos bacurinhos. Vou fazer o quê? Amém, vaza, vai cuidar dos bacurinhos. O outro está cuidando de quê? Sei lá, dos bois, das vacas, do jumento, não sei. O fato é que Deus chama, mas o indivíduo não responde positivamente. Então, o primeiro disse: eu casei. Aliás, eu casei, estou de lua de mel, o senhor me perdoe, mas eu tenho muito trabalho, né? Tenho que fazer muita coisa aí. O senhor diga lá que eu não vou não? Aí veio o outro e disse assim: e você? Não, eu não posso ir não, porque eu comprei ali osso buco, daqueles muito bom, mão de vaca, uma buchada, né? Ô, corra boa, né? Buchada. Então assim, vou fazer aquele banquete na minha casa, com os meus amigos. O senhor me desculpa, eu não tenho tempo para o seu banquete. E o outro disse assim: ó, eu não posso ir não, porque eu acabei de comprar uma fazenda, estou levando uns trator lá para arrancar uns tocos, eu não posso ir agora não. E assim cada um foi dando a sua resposta negativamente ao Senhor. Eu pergunto para você, por acaso isso não é a nossa história? Não é assim que a gente faz? Então a pergunta é: como que nós estamos respondendo ao chamado de Deus para ser salvo? Como que nós estamos respondendo? Porque Deus está chamando, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E o que eu fico imaginando, eu sei que eu sou um pregador absolutamente incapaz, tenho absoluta consciência disso, sou um pregador incapaz. E tem muita coisa da palavra de Deus que eu não sei comunicar, não sei dizer para que você entenda. Eu sei da minha incapacidade de fazer. Mas às vezes eu vejo pessoas tão facilmente desistindo da sua fé. Veja, alguns até aceitaram o chamado de Deus para a salvação, mas tantos outros com tanta facilidade desistem do chamado de Deus. Vocês estão comigo? E olhe que quando você aceita o chamado de Deus, a história só começou. Jesus falou assim, porque a porta é estreita, o caminho é estreito, a porta é estreita. A porta é estreita, o caminho é estreito, a porta é estreita e o caminho é apertado, é mais ou menos assim. Ou seja, uma coisa é pior do que a outra, o caminho é estreito e o outro é apertado. A porta é estreita e o caminho aperta, né? Mais ou menos assim. Ou seja, a porta para a vida eterna, Jesus falou, cara, é apertadinho. Aí ele diz assim, poucos vão encontrar, mas a porta que conduz à perdição é fácil. É fácil achar a entrada dela, vocês estão comigo? Então existe um chamado de Deus para a salvação, existe uma porta estreita para entrar, e existe algo que eu preciso fazer para que eu entre ali.
No mínimo eu preciso querer isso, eu preciso entender sobre a minha condição para eu desejar a salvação que Deus veio oferecer para mim. Eu sei que as pessoas, quando ouvem isso, pensam logo, negócio de igreja. Cara, não é negócio de igreja, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de alma. Nós estamos falando de destino eterno. Eu vi um homem ilustrando sobre a eternidade, eu achei muito legal aquilo. Gostaria de fazer aquilo, mas vão me acusar de plágio, então não vou fazer não. Vou só descrever para você. Mas olha o que o cara fez. O cara estava pregando na igreja e ele pegou uma corda gigante, que ia lá fora da igreja, mais ou menos assim, e ele pintou só a pontinha da corda, pontinha vermelha da corda, e disse, isso aqui é a sua vida, esse vermelhinho aqui, essa corda que você não está vendo no fim, é a eternidade, e nós estamos aqui nesse pontinho vermelho, as decisões que a gente tomar enquanto estamos vivos, vai determinar para onde essa corda vai. Então nós estamos falando, não é de igreja, se bem que eu acho que a igreja é uma bênção, amém? Se eu não achasse, eu não estava aqui não, nem me envolvia nesse projeto, eu só estou aqui porque Jesus acredita no projeto que é a igreja. Ele disse, esta é a minha igreja, eu estou estabelecendo a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que a gente percebe é que tem um combate no mundo espiritual, e Jesus disse, a igreja que se levanta para esse combate, e ele está dizendo, ela vai prevalecer. Amém? Ela vai prevalecer. Então, por causa da igreja, por causa que Jesus acredita na igreja, é que nós fazemos parte da igreja, nós trabalhamos na igreja e fazemos ela acontecer. Amém? Porque nós acreditamos. Então, mas mesmo assim você diz, eu não gosto de igreja, detesto igreja. Camarada, você tem uma alma, você tem um espírito, tem um destino eterno, você está nesse pontinho vermelho e a corda está esticada. E nesse pontinho vermelho que você está hoje, você está definindo a sua eternidade. E a pergunta é, qual a resposta que você está dando para o chamado de Deus para a salvação dos homens? Qual a resposta? Amém? A porta é estreita, é apertado o caminho que conduz à vida eterna e poucos são os que entram. Ok? E eu fico muito angustiado quando eu vejo que alguns entraram, mas estando lá dentro, por alguma razão se esfriaram, desistiram e caíram fora. Ok? O conselho que a Bíblia fala, no livro de Hebreus, capítulo 12, é assim. Cadê você, capítulo 12 de Hebreus? Você está acompanhando meu raciocínio? Muito bem. Posso ler? Hebreus capítulo 12, versículo 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo ou de alegria, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Versículo 12 do capítulo 12. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie, antes seja curado. Repitam comigo isso aqui. Portanto, levantai as mãos cansadas. O que mais? E os joelhos vacilantes. Faça veredas direitas para os seus pés. E aquele que é manco, não se desvie, antes seja curado. Amém? Então ele fala sobre mãos que estão cansadas. Ele fala sobre joelhos que estão vacilando. Ele fala sobre construir caminhos direitos para os pés. E aquele que está manco para que não se desvie. Ou seja, está falando de pessoas que estão estrupiadas na sua caminhada de fé. Estão estrupiados. E o que Deus está dizendo é, cara, levanta, muda isso, bota para cima. Tem outro texto também, no livro de Efésios. Nós entramos em Cristo, e quando nós entramos em Cristo, nós estamos começando um grande projeto. Amém? Estamos começando um grande projeto. Aquele que entrou na porta estreita, está andando no caminho apertado, há necessidade de perseverança. Estão comigo?
aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Precisa de perseverança. A Bíblia fala que os que retrocedem não são os que creem. Os que creem são os que perseveram. Aqueles que podem andar com Deus é aqueles que conseguem crer. É aqueles que entraram no caminho da fé. Não daqueles que entraram naquilo que eles pensam. Escute, as suas especulações vão lhe levar à derrota. O que é especulação? É você começar a pensar, e se? A dúvida chegou. A incredulidade se estabeleceu e você se esqueceu daquela expectativa que Deus semeou no seu coração. E você começou a entrar para as conjecturas da mente, dos pensamentos, as especulações. A Bíblia fala que por causa das especulações dos pensamentos, eles se entenebreceram, viraram em trevas, ficaram escuros nos seus entendimentos. Então na caminhada com Deus não tem se, tem eu vou e pronto. É fé, não tem espaço para dúvida. Estão comigo? Aquele que pôs a mão no arado, não largue. Não pode olhar para trás. Pôs a mão no arado, só tem um destino, eterno, eternidade. Olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus, que suportou as agonias e as angústias, porque ele tinha na expectativa o gozo, o galardão que ele iria herdar. Então o que a Bíblia diz para nós? Seja imitador dele, olhe para o seu futuro. Olhe para o futuro, olhe para frente, olhe para o galardão que lhe está preparado, não desista. A sua fé tem um galardão. Estão comigo? Então o conselho que a Bíblia diz é, se os seus joelhos estão trôpegos, faça caminho direito para eles. Se a sua mão está cansada, levanta ela. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos dizer junto comigo? Vocês estão com sono? Aleluia, vou pregar. Vocês permitem que eu prego? Vamos lá, diga comigo, desperta. Diga, está falando comigo. Eu acho engraçado demais, porque geralmente, a gente volta já aqui, tá? Só um parênteses, que geralmente é assim. Quando se escuta as pregações, a gente olha para o vizinho e diz, ó, é para tu isso aqui, né? Gente, isso é brincadeira, mas é assim que acontece. É bem, ó, verdade. É todinho para tu. Não, é para nós, estamos falando para nós. E às vezes a pessoa nem está aqui, diz, rapaz, tu não foi para a igreja, pô, a mensagem é toda para tu. A mensagem é para eu que estou aqui, é para mim. Amém, queridos? É comigo que o Senhor fala. Nós estamos inclinando os nossos ouvidos para ouvir o Senhor, segunda parte do culto, isso é culto. Você está cultuando bem ao Senhor aí? Amém? Você está dando bons ouvidos ao Senhor? Então escute bem, vamos dizer junto comigo. Pelo que? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Portanto, veja diligentemente como andam, não como doidos, abestados, mas como pessoas espertas, sábias. Ok? Tem alguma versãozinha aí meio nordestina, mas é assim que está escrito. Não tem abestado, mas a gente sabe que é isso, né? Então não ande como nécio, ande como sábio. Desperte você que está dormindo, levante dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Irmãos, isso é muito sério. Porque eu posso estar nesse ambiente de morte e eu nem percebo que estou morto. E você sabe que o morto não sabe que está morto. Você sabe disso? Faz o teste. Chega lá para o defunto e diz, ei defunto, tu sabia que tu está morto? Ou seja, é aí onde eu quero chegar na nossa conversa. Eu quero dizer para você que a salvação em Cristo Jesus, eu não posso fazer nada para ser salvo. Preste atenção como isso aqui é perigoso, como isso aqui é sério. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, nada pode fazer para ser salvo.
pois sua salvação foi totalmente propiciada por Deus. Ele apenas recebeu passivamente, confiadamente, de mãos vazias, aquilo que de graça foi feito por Deus em seu favor. Algo que ele não podia fazer por si mesmo. E ele só pode receber a salvação porque Deus, pela sua graça, ativou dentro de si a possibilidade de escolher Deus. Ok? Nós conversamos sobre isso aqui quarta-feira passada. Ele só pode ser salvo porque pela graça de Deus, Deus entrou dentro e ativou ele. Somente porque eu mesmo não podia fazer isso, mesmo não posso fazer isso. Então veja, a salvação ela é obra única, exclusiva de Deus, é pela sua graça. Ele ativou a capacidade de nós escolhermos as coisas espirituais, a capacidade de responder positivamente ao chamado divino para ser salvo, porque essa capacidade foi comprometida no dia que Adão caiu. No dia que Adão caiu, dentro de mim se fechou a chave que desejava Deus. Ok? Se fechou, acabou, não tem. Então, eu estou morto, estou separado de Deus. Eu não desejo Deus, eu não quero Deus. Essa é a minha condição. Então, quando é que a minha condição pode ser mudada? Se Deus ativar dentro de mim essa chave. Isso. Quarta-feira nós chamamos aqui de disposição mental. Romanos capítulo 1 está escrito pelo que Deus... olha só, vocês querem ler? Já vi que vocês são bons. Estou gostando de ver, viu? Eu falei Romanos, irmão, já pegaram a paz, isso é bom, viu? Romanos capítulo 1, versículo 18, olha o que está escrito. Vocês estão entendendo até aqui? Diga comigo, todos estão mortos. E o morto não reage. Ele é completamente passivo. Portanto, o texto diz, você que está dentre os mortos, escute a voz de Deus falando. E se levante do estado da morte. Deus ativa. Romanos capítulo 1, versículo 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, ou coisas perversas, coisas más. Assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 28, rejeitaram o conhecimento de Deus, por sua vez, Deus os entregou a um sentimento reprovado. Em outras versões fala uma disposição mental reprovada, ok? Então perceba, alguém teve a oportunidade de... Aliás, todos os homens, na verdade, têm algum tipo de revelação de Deus, ok? Estão comigo aqui? Todo ser humano, ele tem algum nível de revelação acerca de Deus. Se ele não tivesse escutado nenhum pregador, a Bíblia fala, a própria natureza denuncia que há um Criador. Ok? Ainda que não houvesse pregadores, ainda que não houvesse Bíblia, a natureza proclama as obras do Criador. Então, de algum modo, todos os seres humanos têm algum nível de revelação de quem Deus é. Ok? Então, esse texto que nós estamos dizendo é, mesmo eles tendo revelação, conhecimento, entendimento acerca de Deus, eles não quiseram adorar a Deus. Por causa disso, Deus os entregou a um sentimento reprovado, ou a uma disposição mental reprovada. Então, essas pessoas que rejeitaram Deus estão entregues a uma condição de reprovação para fazer coisas reprováveis. Uma chavezinha dentro deles está ligada para o -1. Eu quero Deus, não quer Deus, ele não quer Deus. Não adianta insistir, ele não quer. A chavezinha está ligada para o lado negativo. Qual é a chance que essa criatura tem? É se, ouvindo a palavra, algo aconteça dentro e essa chave mude. De -1 para +1. Quando essa chavezinha é mudada dentro de nós, por que as pessoas fazem o que fazem? Por causa da chave dentro delas. Ok? Tem uma chave dentro delas.
Por que é que eu estava no caminho de Deus e de repente eu me vi tão incrédulo quanto eu sempre fui? Você vai olhar, você deixou de adorar a Deus. Em algum momento você largou Deus. Tiveram conhecimento de Deus, mas não adoraram. Por causa disso foram entregues. Então, se eu tenho revelação, entendimento, conhecimento de quem Deus é, qual deve ser a minha atitude? Corre para Deus. Busca Deus. Amém? Porque eu tive um entendimento, a minha mente foi ativada, o meu entendimento foi ativado. Então eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que eu sei. O nosso problema não é o que não sabemos, é o que sabemos. Houve tempo que o nosso problema era o que não sabíamos. Hoje o nosso problema é o que sabemos. Porque nós sabemos e não fazemos. Sabemos e não obedecemos. Sabemos e não corremos a carreira de Deus. Sabemos o que Deus quer de nós, mas não damos uma resposta. Nós escolhemos os nossos prazeres, escolhemos os nossos caminhos, escolhemos o que queremos e rejeitamos Deus. O Senhor diz, por causa disso, vocês estão sendo entregues a um sentimento, a uma disposição mental reprovável. Então você vai olhar para dentro e dizer, eu não tenho sede de Deus, eu não quero Deus. Porém o que Jesus diz é, bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os humildes. Quem são os que choram? São aqueles que estavam mortos, mas por alguma razão eles ouviram a voz de Deus no meio da morte. Eles ouviram a voz de Deus no meio da escuridão, e o seu espírito foi ativado de novo, e agora ele deseja Deus de novo, agora ele sente Deus de novo, agora a palavra fala com ele de novo, agora as escrituras ministram ao coração dele de novo, agora ele vê Deus de novo, ele deseja Deus de novo. Jesus fala, bem-aventurado o que chora. Vocês lembram da situação em que Jesus estava na casa de um homem, uma mulher chegou, banhando seus pés com lágrimas. Vocês lembram disso? E ela não pediu, me dá uma toalha para enxugar, ela usou os cabelos para enxugar. Mas havia homens e mulheres também lá no espaço, ou melhor, outros homens. Se tinha mulher, estava lá para dentro. Homens na sala. Mas os corações deles não esboçavam nenhum tipo de adoração. Nenhum tipo de reação, nenhum tipo de beijo a Jesus, de desejo a Jesus, de querer Jesus. Eram duros feito pedras. Jesus disse, bem-aventurados que choram. Vocês lembram, já falei para vocês sobre isso. A experiência de um padre missionário. Diz que ele estava no campo missionário cuidando de leprosos. Certa manhã ele acorda, preparando o seu café da manhã como de costume. E acidentalmente ele derrubou o bule quente. E o desespero dele foi porque ele não sentiu nada. 1000 vezes tivesse sentido a queimadura daquele bule, a queimadura daquele café quente, mas ele não sentiu nada. Quando ele não sentiu nada, qual foi a conclusão imediata? Estou cheio de lepra. Ele tinha lepra, só não tinha consciência que tinha. A lepra estava lá, mas ele não tinha consciência que ela estava lá. Jesus fala, do mesmo jeito somos nós. A lepra se apegou à nossa alma, a lepra do pecado se apegou à nossa alma e a gente vive e nem se percebe, nem se sente. Quando é que nós vamos sentir? Quando por alguma razão você escutar a palavra, luz de Deus chegar e você ouvir a voz de Deus gritando e dizendo, Lázaro, sai para fora! Há 4 dias fedendo, um homem morto lá na sepultura, e ele ouve a voz de Deus, para que se cumprisse o que está escrito, e os mortos ouvirão a minha voz, e sairão da morte. Você que está na morte espiritual, o Senhor disse, levante-se, porque Cristo ilumina você, levante-se, toma uma postura. Mas se eu não percebo que estou leproso, eu não vou sentir nada. Eu vou achar que estou bem. E Jesus disse, bem-aventurado é quando você começar a chorar. Bem-aventurado é quando as coisas do céu começar a emocionar você. Bem-aventurado é quando você for ativado de novo para aquilo que é eterno. Quando a morte for removida de dentro de você. Isso só Deus pode fazer, eu não posso fazer. Eu estou completamente vulnerável àquilo que Deus faz. Amém? Então, a minha pergunta hoje é, qual tem sido a minha resposta ao chamado divino para ser salvo? Qual tem sido a minha resposta? Eu tenho dado desculpas? Eu tenho o que fazer, tenho outras coisas para resolver, tenho outras prioridades.
Ou eu tenho respondido positivamente, dizendo, Senhor, eu me abaixo. Eu reconheço que eu preciso de tua salvação. Eu me abaixo e deixo que Deus seja o meu salvador. Eu desisto da minha própria salvação. Porque existem pessoas que estão esperando ficarem boas o suficiente para vir a Deus. Escuta, isso nunca vai acontecer. Amém? Existem pessoas que estão esperando ficar boa. Você não vai ficar boa, quem te purifica é o Senhor. O que você precisa é, no meio da morte, escutar a voz do Senhor que diz, ei, você que está entre os mortos, levanta-te! E Cristo vai iluminar você, corre a tua carreira, entra na porta estreita, vai, porque a porta é larga e muitos estão entrando nela e não se percebem que estão nela. Qual a resposta que eu tenho dado ao chamado divino para ser salvo? Então você veja que existe uma disposição mental que as pessoas são entregues para praticar coisas perversas. Do mesmo jeito, existe uma disposição mental para praticar coisas boas. Quem ativa isso? Deus. Deus ativa. Deus muda lá a chave. Pessoas que estavam com o coração carregado de ódio, no dia que Deus muda a chave de um lado para o outro, ele se percebe o coração completamente limpo. Mas quem fez isso? Porque eu não tenho condição de purificar as minhas próprias emoções, os meus próprios sentimentos, os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades. Eu não tenho como ativá-las. Deus muda a chave. E aquele que antes eu queria matar, agora eu quero abençoar. Aquele que antes eu queria ferir, agora eu quero ser generoso. Aquele que antes eu falava mal, agora eu quero falar bem. O que houve? Uma mudança na chave, uma mudança na disposição. Isso eu não posso fazer. Deus faz. Então veja, João capítulo 3, versículo 18. Jesus está falando aqui uma história muito bonita. Está falando aqui uma história muito bonita acerca do amor de Deus. Se a gente lê em João 3,16, que é o texto mais conhecido de todos os crentes do mundo. Sim ou não? Vamos dizer 1, 2, 3 e... Porque Deus... Aleluia! Glória a Deus! Eu posso dizer que nós sabemos um versículo decorado. E é o versículo mais importante da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você esquecer de toda a Bíblia, só não pode esquecer desse. Amém? Só não pode esquecer desse, porque esse está dizendo, Deus ama você. E Ele provou isso, dando o seu próprio Filho para morrer em seu lugar, para que se você crer, você não pereça. Se você crer, você não morra, mas você receba vida eterna. Queridos, essa palavra vida eterna é mais do que a vida no futuro, é mais do que a vida na eternidade. Essa palavra vida eterna está dizendo a própria vida de Deus hoje. Essa palavra é a palavra Zoe, que é vida transbordando de vida, é um turbilhão de vida, é a vida eterna de Deus dentro. Isso você não pode fazer, é Deus que entra, é quando Deus entra e faz morada. Ele diz que você recebeu vida, transbordando de vida, é um rio borbulhando dentro, isso é vida eterna. A vida eterna não é só no futuro, ela começa hoje, o céu começa hoje, o inferno também. As pessoas diziam quando eu evangelizava, quando eu era jovenzinho, eu dizia, você precisa receber a Jesus como seu Salvador para ir para o céu, para não ir para o inferno. E as pessoas diziam, pastor, não, na época eu era um jovenzinho, ela dizia, mas eu já estou no inferno. A minha vida já é um inferno. E eu dizia, minha senhora, a senhora não tem noção do que é inferno? Sente-se que eu vou lhe contar. Eu vou lhe mostrar como é o inferno. Porque eu entendia que, senhora, você não tem noção do que você está dizendo. Se você acha que já está vivendo o inferno, espera chegar lá. Eu estava aqui no interior de Catunda. Estávamos fazendo um culto lá. E lá estava muito quente. Muito quente. Tinha um açude próximo, mas estava muito quente. E eu inventei de contar uma piada.
Eu disse, Edinho, aqui a gente para pregar sobre o inferno aqui é muito fácil. É só a gente dizer, minha gente, tá quente? Tá. Imagina o inferno. Basta isso. Você tá achando quente, minha senhora? Tá. Rapaz, para que eu fui fazer isso? Tinha uma mulher que mora lá, que é da região, disse, o quê? Você tá falando o quê do meu lugar? Vixe, fala, meu Deus. Desculpa, minha senhora. Desculpa, foi só uma piada sem graça. Depois a gente se reconcilia, tudo bem. Mas, gente, depois que eu cresci, eu entendi que o que aquela mulher dizia era verdade. Ela dizia, meu filho, eu já estou no inferno. E eu digo, depois que eu cresci, que eu fui entendendo as coisas, eu digo, pô, não é que é verdade? Porque eu fui descobrir que o céu começa hoje. Jesus disse, eu vim para que vocês recebam vida eterna. Recebam, é agora. Recebam, eu vim para isso. Para que você receba vida abundante, vida que transborda de vida. Aí quando eu leio aqui em João capítulo 3, versículo 16, olha onde é que vai dar isso aqui. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba vida que transborda de vida. Versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Agora escuta o versículo 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Isso é forte ou não? Agora perceba que isso aqui quem está falando é Jesus, não é eu, não é o pregador da televisão. Quem falou isso aqui foi Jesus. Quem não crê já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está julgado. Ou seja, o que é que a gente faz para ir para o inferno? Nada. Todos os homens não precisam fazer nada. Ou seja, é só, imagina que você está num carro. É só soltar o freio de mão, botar no neutro, tire as mãos. Ele vai direitinho. Você está compreendendo o que eu estou falando? Ou seja, o que é que os homens precisam fazer para ir para o inferno? Nada. Só tire o freio de mão, solte a direção, deixe o carro ir. Ele vai bater nos portões do inferno. Todos os homens. É isso que está escrito. Quem não crê já está. Ou seja, o rio já está levando todos os homens para aquele destino. Por causa disso, Jesus se manifestou para quê? Para que aquele que quiser... Não quero ir para o inferno, não. Olhe que conscientemente ninguém diz, você quer para o inferno? Eu quero. Eu ouvi dizer que o cão está dizendo que tem pessoas que ele não quer lá. É o pessoal que estão falando, né? Diz que o cão mandou uma mulher fazer uma coisa muito feia para separar um casal. Um casal bem bonitinho, lindinho, romântico. E o cão disse, rapaz, eu odeio isso, detesto isso. Detesto. Aí o cão foi e chamou a mulher para separar aquele casal. E disse, eu te dou um sapato vermelho. Chamou a mulher para separar o outro casal. Eu te dou um sapato vermelho se você separar aquele casal. A mulher disse, tá, é feito. Me deu o sapato vermelho. E disse que a mulher foi separar o casal. Eu sei que ela arrumou lá uma estratégia, e nessa estratégia acabou que o marido matou a mulher acidentalmente, assim, por engano, né? Uma mentira que ela fez lá. Acabou que o homem acabou matando a mulher. Depois a mulher que ganhou o sapato vermelho do cão foi para ele dizer, e aí, o serviço foi feito? Foi. Conseguiu separar? Oxe, se eu conseguir. Ele até matou ela. Aí o cão disse, pelo amor de Deus, que não quero você no inferno, não. Porque aqui você vai concorrer ao meu trono, né? Então disse que o cão, nem o cão queria ela no inferno. Então, minha gente, isso é brincadeira, só para a gente se descontrair um pouquinho. Mas você entende isso aqui que Jesus está falando? Quem não crê já está, ok? Quem não crê já está condenado. Então, o que a gente pode fazer para a gente não continuar nesse rio? A gente precisa se render àquilo que Deus fez por nós. Então, para a gente, já estamos quase concluindo. Espero que você pense aí sobre qual tem sido a sua resposta. A sua resposta acerca da salvação de Deus para você.
Existem alguns textos na Bíblia que me deixam muito preocupados, ok? Por exemplo, existe um texto em Atos capítulo 13, versículo 48, que diz assim: os gentios ouvindo isto, Atos capítulo 13, versículo 48, os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Escute isso, vocês estão ouvindo isso aqui? Essa situação aqui, Paulo e Barnabé estavam pregando numa determinada cidade, e um grupo de religiosos começaram a perseguir Paulo e Barnabé. Depois que esse pessoal começaram a perseguir Paulo e Barnabé, ele disse: nós vamos nos voltar para os gentios e vamos pregar para eles, ou seja, nós vamos pregar para quem quer ouvir. Vocês estão entendendo isso aqui? Nós vamos pregar para quem quer ouvir. Por quê? Porque Deus havia enviado Paulo e Barnabé, mas eles, os ouvintes, disseram: não queremos. Não queremos isso. Estamos enojados disso. Paulo disse: pois nós nos voltaremos para os que querem. Olha só o que eles disseram. Eles então se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos. Olha que coisa linda. E creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Ora mais, pessoas haviam sido destinados para a vida eterna. Quem são os que são destinados para a vida eterna? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E aí, você é chamado ou você é escolhido? Amém? Vocês estão comigo? Você é chamado ou você é escolhido? Pastor, e quem é que define? Quem é o chamado e quem é o escolhido? O que define é a sua resposta. Deus está chamando. Vem para o banquete. Qual a sua resposta? Não, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Qual tem sido a resposta? Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que deram uma boa resposta ao chamado de Deus para a vida eterna. Foi o que aconteceu em Atos, capítulo 13, versículo 48. E os que receberam a palavra, receberam com tanta alegria, que começaram a glorificar, e todos creram. Todos quem? Aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Quem eram os que estavam destinados para a vida eterna? Os que ouviram com bom ouvido. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 11. Eu espero que dê tempo. Você está entendendo alguma coisa aqui? Se você não entender nada do que eu estou lhe dizendo, pegue só essa frase. Qual a resposta que eu estou dando para o chamado de Deus para ser salvo? Qual a resposta que eu estou dando? Mateus capítulo 13, versículo 11. Jesus está contando aqui a parábola do semeador. No versículo 11, respondeu Jesus aos discípulos, capítulo 13, versículo 11 de Mateus: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha isso aqui. A vós, a vocês, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Por quê? Porque que a uns é dado entender, a receber a revelação do reino de Deus e outros não. Por quê? Jesus, numa certa ocasião, disse assim: Pai, eu te dou graça, porque você ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos e revelou às pessoas simples. Por que isso acontece? Preste atenção aqui. A vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Os discípulos estavam perguntando a Jesus assim: Jesus, fala aqui para nós, por que o Senhor está falando por parábolas? Você sabe o que é parábola? Parábola é uma história contada para, em cima da história, ensinar algo. Ok? Só que se eu conto a parábola, ou eu conto a história, mas eu não digo o que significa, para que serve a história? Vocês estão comigo? Então, para umas pessoas, Jesus estava contando só a história. E para outras ele disse: agora eu vou dizer para vocês o significado.
E por que ele fez isso? Você desconfia? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que deram uma resposta positiva ao chamado. Vocês estão comigo? Eu fiz um grande banquete, enviei os meus servos a chamar. Qual é a resposta que você está dando? Queridos, escute o que eu estou lhe falando. Em toda a terra, em todos os países da terra, Deus levantou pregadores. E está levantando pregadores. Pessoas estão saindo de suas nações e indo para outras nações. E por que estão fazendo isso? Porque lá naquelas nações tem pessoas dizendo: Pai, eu sei que tem igreja aí que tem 10 pregadores. E as pessoas, manda para cá. A gente quer, a gente deseja. E Deus tira uma pessoa da sua empresa, tira uma pessoa do seu consultório médico, tira uma pessoa do seu consultório psiquiátrico, tira uma pessoa do seu emprego e diz: eu tenho algo para você. E as pessoas abrem mão das suas vidas e vão fazer aquele chamado, porque tem pessoas clamando, dizendo: manda pregador para nós. Então escute isso. A uns é dado a conhecer os mistérios do reino, e a outros o Senhor só conta história. E o discípulo pergunta: por que o Senhor está fazendo isso? Aí diz assim: pois ao que tem dá-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Isso aqui é muito sério, e eu tenho pouco tempo para explicar. Versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo ouvem não entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis e de maneira alguma percebereis. Escute qual é a resposta de Jesus no versículo 15. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram com preguiça, ou com indisposição, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e eu os salve. O que é que determinou o cara ser salvo? A atitude do coração. O modo como estava ouvindo, a resposta que estava dando. Jesus disse: por causa disso, os ouvidos deles ficaram surdos para não entender, e os olhos ficaram cegos para não ver. Porque se eles ouvirem, se eles verem, se entenderem, serão salvos. Porque eles estão ouvindo com o ouvido preguiçoso, com indisposição do coração. Então, nessa mesma parábola de Mateus 13, Jesus diz assim acerca do primeiro terreno. Mateus capítulo 13, versículo 3. Diz que eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Estão comigo? O semeador saiu a semear, parte das sementes caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Quando Jesus foi explicar para os discípulos: Jesus, o que é que significa isso? Ele diz que o caminho, o coração, é o caminho onde a semente caiu. Mas como essa pessoa não fez caso, o diabo foi no coração e puxou a palavra. E a palavra não produziu fruto. E por que isso aconteceu? Por causa da atitude do coração. Ou seja, quais são as pessoas que a gente percebe que a palavra de Deus gera resultado? Aquela pessoa que pega a palavra com fome, que pega a palavra com desejo e diz: isso é de Deus, e eu vou viver, e eu vou praticar, e eu vou obedecer. Sabe o que acontece? Vida começa a surgir. Mas se eu fizer ouvido de mercador, se eu fizer de conta que tanto faz, se eu enojar o pão do céu, se eu o considerar comum e maldito, não haverá semente, não haverá fruto do céu produzido dentro de mim. Estão comigo? Então, sobre o que nós estamos falando? Qual a resposta que eu dou ao chamado de Deus para ser salvo? A salvação é Deus que produz, mas existe uma resposta que eu dou. Amém? Existe uma parte que é minha. Eu preciso dar uma resposta ao chamado do meu bom Deus.
Jesus diz assim, olha que coisa linda, para a gente já estar concluindo. Em João capítulo 6, versículo 37, nós já vamos terminar, diz assim: todo que o Pai me dá, posso ler? João 6, 37 a 46. Quando a gente terminar aqui, se você quiser dar uma resposta positiva a Deus, para o seu chamado, para salvar você, você pode vir aqui, ok? Pastor, eu entendi o que o Senhor está dizendo e eu quero dar uma resposta positiva ao chamado de Deus para a minha salvação. Eu quero. Estão comigo? Eu tenho vergonha. Jesus fala, se você tiver vergonha de mim aqui na terra, eu vou ter vergonha de você lá também. Estão comigo? Se você me negar diante dos homens, eu nego você diante do Pai. Então é bem legal que a gente pegue firme com Jesus aqui. Jesus disse, quem está comigo, está comigo. Quem comigo ajunta, está ajuntando, não está espalhando. Ok? É uma decisão. Eu sou de Jesus e acabou a conversa. Ah, mas vão mangar de mim. Daí? As pessoas não têm vergonha de ficar caído na calçada, babando e o cachorro lambendo a boca dele. Ninguém tem vergonha. É assim? De fazer escândalo, de fazer grita, de brigar na rua, não tem escândalo. Aí tem vergonha de andar com Jesus? Como assim? Palhaçada dessa. Você tem que ter vergonha de fazer coisa errada. O justo tem que ser luz fluorescente. Tem que encandear. Ele tem que brilhar a sua luz. É o ímpio que tem que ter vergonha do que faz. Não é o justo que tem que ter vergonha da sua justiça em Deus. Vocês estão comigo? Alguém chegou para o pastor Lucinho e ele fala assim, né? E agora tu é crente? As pessoas não perguntam isso, né? Você chega no trabalho, se converteu domingo, foi para a igreja, converteu Jesus. Aí apareceu no emprego, e agora tu é crente. Aí o pastor Lucinho recomenda você dizer assim, e você não é não? Você ainda não é crente? Quer dizer, o estranho não é eu ser crente, o estranho é você não ser. Vocês estão comigo? Quer dizer que agora tu é crente. E tu não é não? O estranho é não ser. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então olha só, Jesus diz assim, todo o que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Estou falando de João capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá, veja, você só vem a Jesus se o Pai der você a Ele. Quem faz isso é Deus dentro de você. Aí Jesus fala, aquele que o Pai me dá, vem a mim. E Ele, quando vem a mim, de jeito nenhum, eu vou lançar fora. Olha que coisa linda. Não é bom você saber que vindo a Jesus, Ele disse, eu nunca vou abrir mão de você, estou contigo e não abro. Nós formamos uma aliança, nós somos só um. Você não gostaria de ser um com Jesus, não? Você gostaria de ser amigo do Ronaldinho? Do Neymar? Do Lula? Não? Que tal você ser amigo de Deus? E você andar cheio de orgulho. Eu sou amigo de Deus. Ei, convencido! Ei, eu não sou convencido. Jesus falou que se eu viesse a Ele, de jeito nenhum me lançaria fora. Eu seria um com Ele. Cala a boca, mano. Eu seria um com Ele. Na hora exata um troço desse vai tocar, rapaz? Vocês estão comigo? Então quando eu venho a Jesus, Ele está falando de jeito nenhum te lanço fora. A gente firmou uma aliança. Nós somos um. Assim como eu e o Pai somos um, nós somos um. Estamos juntos. Não abro mão de você. Ele diz assim, e a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu. Qual é a vontade de Deus? Jesus fala, se você vier a mim, Ele disse, a vontade do meu Pai eu não vou perder nenhum. Pensou que coisa linda? Jesus está dizendo, eu não vou perder. O que quer dizer o quê? Eu vou atrás de você, amigo. Eu vou atrás de você. E se eu pisar na bola? Porque tem pessoas que dizem, eu não vou porque eu posso vacilar. Ele disse, eu não desisto de você. Eu sou aquele que deixa as 99 e vou atrás da que se perdeu. Atravesso montanhas, atravesso rios, passa desertos,
para encontrar uma só que se perdeu. O Senhor é aquele que salvou o mundo, mas salvou você individualmente. Ele vê 1 milhão e você dentro do milhão. É aquele que tem cardumes e mais cardumes no peixe da Galileia, de peixes na Galileia, mas ele sabe que tem um que está engasgado, com uma moeda. Ele conhece a intimidade do indivíduo. Ele deixa as 100 e vai atrás do 1. Então ele disse, essa é a vontade do meu Pai, eu não vou perder nenhum do que ele me der. Nenhum. Olha que compromisso lindo de Jesus conosco, sim ou não? Não vou te perder. Lindo isso. Aí ele diz assim, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Ou seja, vida transbordando de vida hoje. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, vocês estão entendendo qual é essa promessa aqui? Nós nos desesperamos quando morremos ou quando alguém da nossa família morre. Não é assim? Mas deixa eu contar para você. Se você é justo, ou seja, se você foi justificado pelo sangue de Jesus, você não deve temer a morte. Estão comigo? Morreu um familiar, ok? O que eu vou fazer? Chora, pranteia, sente a angústia da perda, sente a angústia do corte. O que mais dói na morte é o corte, é a separação. Irmãos, é como se a gente tivesse conectado espiritualmente com aquela pessoa. Ela morreu, parece que tem um corte, cortou. Então a dor, na verdade, não é a história da saudade, não sei o que. Não, é o corte, tem um corte. Aquilo machuca demais. Então o que eu devo fazer? Chorar, claro que tem que chorar. Eu não sou de ferro, sou de gente, sou gente. Entretanto, o seu choro é diferente. Por quê? Porque você sabe dessa promessa de Jesus. Ele disse, você que creu em mim. Agora, quando é que eu devo me desesperar? Cara, se ele não tiver reconciliado com Deus. Aí você tem razão de desespero. Se ele não tiver nessa segurança de Jesus, você tem razão de desespero. Mas se ele está seguro em Jesus, porque Jesus fala, essa é a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum dos que vierem a mim. Eu vou salvá-lo. E no último dia eu vou ressuscitá-lo. Olha só que promessa linda. Então qual é a promessa? A Bíblia fala que Deus se agrada da morte do justo. Mas ele não fica contente com a morte do ímpio. Por quê? Porque o destino dele está selado. Mas a morte do justo, ele já está guardado com o Senhor. Então Jesus fala, ele está guardado para o último dia e eu vou ressuscitá-lo. Irmão, você não imagina que coisa espetacular. E o que a Bíblia diz é que a ressurreição do justo vai acontecer antes. Eles vão ouvir a voz do Senhor primeiro. E vão se levantar. O pessoal diz, vai ser uma cena de terror. Vai nada. Vai ser uma cena de júbilo, vai ser uma cena de glória. É o poder de Deus em operação em toda a terra, chamando o justo. Se levante, chegou o tempo. A promessa do Filho vai se cumprir agora. Os mares dando conta dos seus mortos. Onde quer que eles tenham morridos no Senhor, vai ressuscitar, receber um corpo glorificado igual ao de Jesus e vai subir para a presença de Deus para sempre. Queridos, isso não é história de carochinha. Isso não é história de filosofia, isso não é história de Deus grego, é a história do Deus, Criador dos céus e da terra, que morreu e ressuscitou, e está na presença de Deus, e voltará de novo para buscar os seus. É dessa salvação que Jesus está falando. Eu vou te ressuscitar, ainda que morra, a morte não terá domínio sobre você. Aleluia! 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 Essa é a vontade do meu Pai, que nenhum se perca. Eu vou ressuscitá-lo no último dia. Aí ele diz assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo do Pai. Complicou isso aqui, o meio de campo. Mas o que Jesus está dizendo é que os profetas disseram que todos serão ensinados por Deus, e todo aquele que ouviu de Deus e aprendeu vem para mim. Olha que coisa linda. Olha o que Deus está dizendo.
Todo aquele que ouviu de Deus e aprendeu, vem para mim. O que acontece, irmãos? O que é isso aqui? Deus está trabalhando. E Ele não está usando só os pregadores. Tem pessoas andando no trem. E Deus está falando com eles. Tem pessoas na mesa do bar. E Deus está ministrando a eles. Tem pessoas na casa de prostituição. E Deus está ministrando a eles. E eles estão vendo dentro de si e ouvindo a voz assim: o que você está fazendo aqui? Eu amo você. Você é meu, você sabe disso. Esse não é seu lugar. Irmãos, está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Não é um caso, 2 casos, nem 3 casos, é muitas. Jesus fala: todos serão ensinados por Deus. Deus mesmo ministra ao coração. E porque Deus falou ao coração é que ele vem a Jesus. Eles sabem que Deus está falando. Eles sabem. Isso é a coisa mais linda, porque o evangelho não é uma historinha que contaram, é real, é Deus falando. E as pessoas sabem porque sabem que Deus está falando a elas. Coisas estão mudando por dentro e não é homem que está mudando, não é a religião que está mudando, não é a sua prática religiosa que está mudando, é Deus ministrando. Eu vim buscar você, você é meu filho, sai daí! Aí Jesus fala: e eles virão a mim. Eles serão ministrados por Deus e eles virão a mim. E eles vindo a mim, eu vou salvá-los, vou lhes dar vida eterna, vou ressuscitá-los. E a vontade de Deus é: não vou perder nenhum. Aleluia. Não sei se isso te alegra, mas eu fico feliz com essas coisas. Porque Deus vai ensiná-los. Aleluia. Vem para cá, ministério de louvor. Digam comigo Atos capítulo 11, versículo 18. Diga lá, Atos 11, 18. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, vamos dizer junto? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Olha que expressão linda. Deus concedeu o arrependimento para a vida. Não é lindo isso? Eu posso produzir o meu próprio arrependimento? O arrependimento, ele vem... Eu acredito assim, que a gente pode tomar a decisão de adorar a Deus. Ok? Eu posso estar morto, perdido no mundo, perdido no pecado, perdido nas coisas erradas. E eu não tenho nenhuma vontade nas coisas de Deus. Mas eu sei porque sei que o caminho de Deus é que é o real. É que é a verdade. Eu sei porque sei. Eu não sinto nada dentro de mim, eu não quero. Mas eu posso tomar uma decisão mesmo não querendo. De adorar a Deus, de buscar a Deus, de querer a Deus. E eu acho que por causa dessa decisão, Deus vai mudar coisas dentro. Deus vai mudar a chave de dentro. Veja, ele diz assim: glória a Deus, porque Deus concedeu a eles também o arrependimento para a vida. Se fosse algo que eu pudesse produzir nas pessoas, eu produzia fácil demais. Chama aí 1.500, eu vou pregar de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, para produzir arrependimento das pessoas. Eu não posso fazer. Mas Deus pode. Deus muda a chave de dentro. Deus muda a chave de dentro. Isso é Ele que opera. Deus concedeu o arrependimento para vida. Deus está chamando os homens para a salvação. Qual é a sua resposta? É positiva? Você diz: Deus, eu quero. Ou é arrogante? Dizendo: não precisa dessas coisas. Eu me lembro de João capítulo 3. Olha que coisa linda, isso é muito interessante. Jesus estava ensinando. E os homens começaram a perceber que era diferente o ensino de Jesus. E tinha um religioso que disse: cara, eu quero chegar perto desse homem, que era Nicodemos. Nicodemos chegou perto de Jesus e fez uma pergunta. Não, fez uma pergunta não, começou a fazer bajulações. Bom mestre, sabemos que tu és mestre. Jesus cortou a conversa e disse: camarada, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta: como que isso pode ser possível? Você vai perceber no texto que Jesus fala assim: se alguém
não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Ok? Se alguém não nascer da água e do Espírito, não entra no reino dos céus. O que me chama a atenção é que Jesus estava falando em terceira pessoa, alguém hipotético. Deixa eu pegar o texto aqui para você me acompanhar direitinho. Como é interessante a construção de Jesus. Jesus é muito perspicaz, é um mestre espetacular, tem que ficar ligado nos detalhes, senão a gente perde a beleza. Olha só, Nicodemos pergunta, como é que pode nascer de novo? Aí Jesus diz assim, em verdade te digo, que se alguém hipotético, não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Aí Jesus fala, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. No versículo 7, Jesus se volta para Nicodemos. Já não é mais alguém hipotético. Jesus se volta para Nicodemos e diz assim, não te admires de eu te dizer que você precisa nascer de novo. Jesus agora já saiu da multidão e foi para um homem específico. Não te admires de eu te dizer. Eu estou falando é contigo. Agora o bicho pegou. Não vem com blá 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 para mim. Eu estou falando é de ti. Tu precisa nascer de novo. Aí ele diz, o vento sopra onde quer e você está ouvindo a voz. Olha isso. Ele não está mais falando de alguém hipotético. Não está falando mais de alguém na multidão. Está falando com Nicodemos. Direto com ele. O vento sopra onde quer e você ouve a sua voz. Você está ouvindo a sua voz. A pergunta é, qual é a sua resposta? Eu estou te dizendo que se não nascer de novo, e quem é que pode fazer com que eu nasça de novo? Só Deus pode. E o que é que eu posso? Correr para Ele. Porque qual é a garantia que Jesus fala? Se você vier, eu não te lanço fora. Se você vier, você não vai dar viagem perdida. Se você vier, você entrará, sairá e achará pasto do céu para o seu espírito. Você não vai dar a viagem perdida. Então Jesus se volta para Nicodemos. Aqui nós temos um desfecho da história triste. O vento sopra onde quer, Nicodemos, e você está ouvindo a voz dele agora falando com você. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim vai acontecer contigo quando o Espírito Santo fizer você nascer de novo. Você não seguirá mais a inclinação da sua carne. Você não seguirá mais a inclinação do mundo. Você não se apaixonará mais pela terra. O céu vai pegar o seu coração. E para onde o Espírito se mover, é para onde você quer ir. Você vai deixar a sua arrogância e vai andar submisso à voz do Espírito e deixar Deus fazer o que Ele planejou fazer em você. Nicodemos, você está ouvindo a voz. O desfecho é ruim. Porque Nicodemos continuou falando e perguntando, como pode ser isso? Aí Jesus fala, fala sério, tu não quer nascer de novo? Você quer saber de teologia? Aí Jesus se voltou de novo para a multidão e começou a falar com eles. Ô meu amigo, o que é isso aqui? A porta estreita se abriu diante dos seus olhos e disse, entra. E ele disse, eu estou interessado em teologia. Eu quero discutir ideias, eu quero discutir filosofia. Ô meu amigo, você precisa nascer de novo. Aí Jesus deixou ele de lado e começou a falar com as pessoas. Pode ser que entre eles, alguém diga, eu quero esse novo nascimento. Eu quero que o céu se estabeleça dentro de mim. Eu quero essa vida transbordando de vida, reinando dentro de mim. Ou eu quero os céus dentro de mim. O que Jesus queria ouvir de Nicodemos é isso. Cara, hoje o Espírito está falando, hoje o vento está soprando e está falando contigo. O que é que você vai responder? Aleluia. Se você ouviu Deus falar com você, você é o Nicodemos. Cabe a você a decisão da sua vida. Aleluia. Venha agora para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.